Oi, amores, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo sobre cuidados paliativos. Então, o que são cuidados paliativos? Quais pacientes podem se beneficiar desses cuidados? Como eles são realizados? Que profissionais realizam? Então, vim contar um pouquinho pra vocês. Pra começar, se inscrevam, deixa o like, me segue lá no Instagram e vamos lá. O objetivo dos cuidados paliativos é minimizar o sofrimento ou os sintomas, sejam eles causados por uma doença ou pelo tratamento dela. Segundo a Organização Mundial de Saúde, podem ser usados outros termos com o mesmo significado, que seria gerenciamento de sintomas, cuidados de suporte e cuidados de conforto. Mas o que é isso que você tá falando, Cami? Não entendi. Então, são cuidados interdisciplinares que são oferecidos a pacientes e aos familiares também. Então, é uma assistência integral quando se está diante de uma doença grave que ameaça a continuidade da vida. Então, quem são os pacientes que se beneficiam do cuidado paliativo? São os pacientes que têm uma doença grave que ameaça a sua integridade e pode causar sofrimento. Então, são esses pacientes que a gente entra com o chamado cuidado paliativo, que é um cuidado multidisciplinar. Então, envolve diversos profissionais da saúde. Então, cuidados paliativos não são só instituídos para pacientes, por exemplo, com doenças terminais. Ele envolve pacientes em casos até mais simples e em casos de grande complexidade também. O objetivo principal é aliviar sofrimento. Então, assim, como eu falei de casos mais simples, por exemplo, um paciente que tem hipertensão arterial, e ele vai ter que mudar hábitos de vida. Não é uma coisa muito fácil. Também pode ser instituídos cuidados paliativos nesse caso. Ou, como muita gente está acostumada a associar, pacientes com câncer, com doenças crônicas, com insuficiência cardíaca, problemas pulmonares, enfim, diversas comorbidades. E eles não são instituídos só pro paciente. Eles também abrangem a família, os familiares do paciente, porque torna a situação mais leve e faz com que o paciente consiga ter momentos de convívio com esses familiares também. E faz com que o paciente não tenha preocupação, às vezes a gente tá doente e fica preocupado com o que a família vai sentir, com o que a família vai pensar. Então, assim, envolve toda a família, os cuidados paliativos. E como são feitos esses cuidados? Depende muito de paciente para paciente, é muito individualizado, depende de cada caso. Mesmo em doenças semelhantes, os cuidados podem ser diferentes, porque depende muito dos sintomas, do desconforto que o paciente está sentindo. Por exemplo, alivia a dor, cansaço, falta de ar, enjoo. Então, qualquer coisa que possa causar sofrimento e causar uma piora da qualidade de vida daquele paciente. E ao mesmo tempo que trata essa parte desses sintomas físicos, dor, náusea, também entra a parte do psicológico, da saúde mental, entra questões emocionais, espirituais do paciente e da família. Por isso que é bem individualizado e cada paciente tem um cuidado direcionado para ele. Você não faz, não tem um protocolo. Esses cuidados podem ser solicitados pelo próprio paciente, pelo médico que já acompanha ele ou pelos familiares, por exemplo. É realizada uma visita inicial. Nessa visita tem uma conversa sobre os valores, princípios e preferências do paciente, faz esse alinhamento. E aí a equipe de cuidados paliativos, que é multidisciplinar, vê o que seria o melhor segmento para aquele paciente. Então, as melhores opções de abordagem, isso vai caso a caso, tá? Falei pra vocês que é multidisciplinar e não dei exemplos, né? Então, seria o médico, a enfermeira, o psicólogo, a nutricionista, entra também fisioterapeuta, depende de cada paciente mesmo. Em alguns casos tem voluntários também. Então são profissionais que são capacitados para atuar em situações de cuidados paliativos. Existem cursos para isso. E outra dúvida que muita gente tem é se isso é feito somente no hospital, em internação. Não, pode ser feito através de consultas no consultório mesmo e domiciliar também. Então tem pacientes que não precisam ficar internados, mas também merecem o cuidado paliativo, então isso pode ser feito também em casa. E tudo isso é decidido de acordo com o paciente e se o paciente quiser. Ele não entra em cuidados paliativos obrigatoriamente. É tudo uma opção dele, é tudo conversado, é tudo muito esclarecido, tá? E nesse tempo, o paciente continua também com o cuidado médico dele tradicional. O cuidado paliativo entra para auxiliar o paciente e os familiares relacionados a sintomas, dores, desconfortos que podem ser causados tanto pela doença
tanto pelo tratamento que está sendo instituído para ele. Então, assim, continua o tratamento médico tradicional. O objetivo é proporcionar alívio e conforto. Então, independente do que está causando. Por exemplo, quando a gente está com dor, isso afeta nosso dia. Não afeta? Em diversos âmbitos. A gente não consegue comer direito às vezes, não consegue dormir direito, não consegue realizar nossas tarefas direito. E parece que vira uma bola de neve. Cada vez a gente vai ficando pior porque vai ficando estressado. Funciona mais ou menos assim. Se o paciente está fazendo um tratamento, só que ele está sentindo dor, e daí ele não consegue comer, ele não consegue dormir, isso atrapalha o tratamento dele. Então funciona como um auxílio, até para melhorar o tratamento e fazer com que ele se sinta melhor. Além disso, a equipe de cuidados paliativos consegue explicar, às vezes melhor, fazer com que o paciente e a família realmente compreendam a doença, compreendam o estágio da doença, explique as coisas que podem ocorrer, façam com que o paciente tenha uma melhor compreensão. Então são cuidados que vão além daqueles cuidados tradicionais que são focados na doença, no tratamento daquela doença específica. Envolve um todo, por isso que envolve até o emocional. E a gente vê que os pacientes se sentem acolhidos com esse cuidado. Além dele, claro, minimizar sofrimento e dor, a gente vê que eles têm uma melhor compreensão do que está acontecendo, eles conseguem compartilhar mais isso com a equipe de cuidados paliativos. Então é realmente sobre acolher também. Até porque essa parte da compreensão, até porque ajuda a traduzir um pouquinho essa linguagem que a gente usa às vezes no hospital, essa linguagem entre médicos que às vezes não fica muito claro para o paciente familiar, porque não são termos usuais do dia a dia. Então tudo isso envolve a compreensão e o que eu tava falando de acolher o paciente. E com a compreensão a gente ajuda a diminuir angústias. Quando você compreende melhor, você consegue diminuir medos às vezes. Bom, é isso. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre cuidados paliativos, que eu vejo que é uma coisa que fica um pouco confusa esse conceito. Muita gente acha que é só em paciente com câncer, paciente terminal, e não é bem assim, pode ser em qualquer fase de doença. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.